Nós somos a resposta de Deus para mudar a sociedade. Eu sei que você fica indignado com os nossos governantes, ou os governantes do Rio Grande do Sul. Eu sei que você fica indignado com esse ou aquele que deveria desenvolver um papel para socorrer a sociedade, mas eu vou te dizer, eu e você somos a igreja de Cristo nessa terra. Nós somos a resposta de Deus para o Rio Grande do Sul. Nós somos a resposta de Deus para o Rio de Janeiro. Nós somos a resposta de Deus para Curitiba. Quem é você? Nós somos a resposta de Deus. Quando nós entendermos isso, nós vamos nos sentir como o pastor Paulo Davi. Quando meu coração se indignar, eu vou para aquele que pode resolver todas as situações. Porque a oração é o caminho mais curto para chegar num milagre. A oração é o caminho mais curto para você experimentar de Deus. A oração é o caminho mais curto que você pode experimentar coisas maiores. Por isso, vocês são convidados, todos nós somos convidados a experimentar coisas maiores. Nessa terça-feira nós vamos celebrar o Senhor Jesus, porque nós vamos finalmente, depois de tanto movimento, de tanta oração, de tanto engajamento da igreja, celebrar o centro de formação que será inaugurado. Isso é algo muito maior, que nós não podemos ainda enxergar, mas as pessoas que passarão por lá serão extremamente tocadas, abençoadas, usadas pelo poder de Deus. Eu creio nisso, porque elas entenderão que são a resposta de Deus para a nossa cidade, para o mundo. Na semana que vem, nós vamos celebrar 110 anos como igreja. 110 anos. Você olha para as pessoas que estão do teu lado, aí você olha e fala, puxa, para 110 anos o pastor Ragner está até conservado, olha. Pastor Plínio nem tanto. Mas quando você celebra 110 anos, você celebra 110 anos de uma igreja que tem sido resposta de Deus para essa terra. Então, sexta, sábado e domingo, à noite, na semana que vem, você é convidado a celebrar conosco, porque nós sabemos o que estamos vivendo e o que queremos viver, coisas maiores. Para você que tem mãe, para você que tem uma mãe do coração, para você que tem alguém que te acolhe e te compartilha com você afetos, semana que vem, no culto da manhã, nós celebraremos também as mães que têm entendido que são resposta de Deus para a vida dos seus filhos, abençoando, orando, cuidando, intercedendo, levando os nomes dos seus filhos diante do altar. Então participa conosco. Nós estamos celebrando a Jesus, socorrendo pessoas, transformando histórias, dando significados para essas vidas. E você não pode ficar fora disso não. Venha, participe conosco. Porque quem é você? Esqueceu muito rápido. Um ou outro só lembra quem é você. Vamos fazer esse teste, vou te dar mais uma chance. Quem é você? E nesses dias nós estamos estudando coisas maiores. Nós queremos viver coisas maiores. Quem sabe ser o socorro de Deus para onde as pessoas estão carentes, necessitadas, precisando de um abraço, precisando de uma oração, precisando de um afeto. A nossa igreja está com um movimento, uma irmã aqui da nossa igreja, a Deusa. Onde que a Deusa está? Sei que ela estava aqui na frente. Deus, onde que você está? Levanta a mão aí, que eu não estou te identificando. A Deusa está com um movimento aí para socorrer as pessoas lá em Porto Alegre. Ela precisa de profissionais psicólogos que podem dar um pouquinho do seu tempo para ouvir essas pessoas, socorrê-los, abençoar essas pessoas ali. Então no final do culto, já corre aqui, fala com a Deusa. Eu tenho certeza que você vai ser a resposta, o socorro de Deus para a vida daquelas pessoas lá. Muito obrigado, Deusa.
Médicos também. Então, médicos e psicólogos, se você está com um coração aí desejoso por ajudar e não pode ir lá, mas pode fazer online, conversa com a Deusa, ela vai te orientar aos próximos passos. Isso são coisas maiores. Isso são coisas que nos desafiam, que nos levam para mais próximos de Deus e nos torna realmente o socorro de Deus para a vida das pessoas. E pensando nesse tema, olhando para o texto bíblico, eu queria olhar hoje com vocês para Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. E eu queria desafiar a minha vida, mas logicamente a sua vida também, que veio, que está presencialmente aqui, você que está pela TV, pela rádio, pelas mídias sociais, também a se concentrar agora e pensar como você pode avançar para níveis mais altos com Deus. Como você pode crescer na tua relação com Deus? Como você pode avançar para níveis mais altos no socorro para a vida de pessoas, no envolvimento com a vida da igreja, nas atividades que a igreja já está oferecendo para que você socorra outras pessoas? Como você pode avançar para níveis mais altos naquilo que você chama de relacionamento com Deus e com o próximo? O texto bíblico nos diz, Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço que também, que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Quando nós pensamos no nosso papel como igreja, e a nossa igreja, primeira igreja batista de Curitiba, e olhamos para essa igreja, a igreja em Éfeso, nós reconhecemos a importância da igreja de Éfeso, como talvez a terceira igreja mais importante do início do cristianismo. Quando você olha para a história do cristianismo, Jerusalém obviamente aparece como essa que puxa a vanguarda do crescimento cristão nessa região. Depois aparece Antioquia, que aliás é o lugar onde as pessoas são pela primeira vez chamadas de cristãs, porque essas pessoas representavam tão apaixonadamente a pessoa de Cristo, que quando uma pessoa passava, elas eram identificadas pelo nome de Cristo, não pelo nome delas. Olha ali, Jesus está passando entre nós. Olha ali, Jesus está dando aula para cada um de nós. Olha ali, Jesus está atendendo as pessoas em nosso lugar. Olha ali, Jesus está socorrendo. Olha ali, Jesus está sendo representado por alguém. Nesse lugar, em Antioquia, acontece um grande movimento cristão. As pessoas enxergam nas outras pessoas uma representação viva de Cristo. E aí chega no cenário, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, a igreja em Éfeso. É interessante, porque nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, você vai perceber que ficam ali um casal, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila são vendedores de tenda. Eles chegam nesse lugar provavelmente para fazer algum negócio. Por causa da sua profissão, eles vão para aquele lugar, mas eles querem chegar em níveis mais altos. E por desejarem chegar em níveis mais altos, cada oportunidade que eles têm é uma oportunidade de pregar o evangelho da esperança, pregar o evangelho da salvação, pregar o evangelho que transforma, pregar o evangelho que toca as vidas das pessoas e muda histórias. E esse casal, então, planta uma igreja
em Éfeso. E é curioso porque nos primeiros versículos você vê Áquila e Priscila, depois inverte o negócio, fica Priscila e Áquila. E eu fiquei imaginando que essa mulher era uma mulher de consagração, uma mulher de Deus, uma mulher que não brincava em serviço. Onde ela estava, caminhando no meio das amigas, tomando o seu cafezinho da tarde, fazendo os seus encontros em todos os espaços onde Priscila estava, ela não perdia a oportunidade e falava: Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua história. Você que é mulher que está se sentindo vazia, você que é mulher que está se sentindo sem propósito, você que é mulher que está se sentindo fora daquilo que Deus tem feito ou tem planejado para você, ouça o que eu estou dizendo: Jesus mudou a minha história. E aí eu fico imaginando aquelas mulheres vibrando com Priscila e entregando as suas vidas a Jesus. Mas a história continua e no capítulo 19 Paulo chega em Éfeso. Só que antes de Paulo, algumas pessoas importantes passaram por lá. Um pregador chamado Apolo, que a Bíblia vai resumir a vida dele dizendo que ele era muito poderoso nas palavras. Provavelmente alguém que falava muito bem, que usava de oratória, mas não uma oratória natural, porém uma oratória espiritual, vinda do alto. E o poder das suas palavras magnetizavam todos aqueles que estavam ouvindo Apolo. Ele também ajuda no crescimento dessa igreja. Ao chegar, Paulo já vê uma igreja pujante, alegre, comprometida, desejosa por fazer algo mais, porque entendeu que precisava chegar em níveis mais altos. Paulo sai, vem Timóteo como substituto dessa igreja, o pastor para cuidar deles. Um homem doce, com um coração que refletia a imagem de Jesus, mas não somente o seu coração, como as suas palavras. Ele se dedica a essa igreja desde a sua juventude. Timóteo sai, e vem mais um pastor, um grande pastor, João, o discípulo do amor, é pastor da igreja em Éfeso. E dizem as histórias que quando ele volta, depois da ilha de Patmos, que ele está próximo da sua morte, ele é levado numa maca. E ele continua falando naquela maca, na direção da igreja, para a reunião de oração. Ele na maca diz, em silêncio, como se estivesse sussurrando, para que todas as vozes pudessem ouvir: filhinhos, amem-se uns aos outros. Filhinhos, amem-se uns aos outros. Filhinhos, amem-se uns aos outros. Quando nós olhamos para essa igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja que subiu níveis altos, que fez a diferença na Ásia Menor, que enviou missionários, que transformou histórias, que passou por um grande avivamento. Eu posso, logicamente, fazer um paralelo com a primeira igreja batista de Curitiba. O que nós estamos vivendo são coisas maiores. O que nós estamos vivendo são prenúncios de um avivamento. O que nós estamos vivendo são coisas que estão transformando histórias. Mais de 44 projetos sociais estão sendo atendidos. Nós estamos socorrendo lá Porto Alegre, queremos socorrer o Rio de Janeiro, estamos envolvidos com a vida das outras pessoas, mas eu tenho plena certeza que Deus tem mais para cada um de nós. Quando eu avanço para níveis mais elevados, eu vou entender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Veja o que o texto bíblico nos diz, a partir do verso 14. Por esse motivo, Paulo, eu me ajoelho diante de Deus, diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Todas as famílias que creem em Jesus, que já estão avançando para níveis maiores, recebem o seu verdadeiro nome como uma marca cravada na sua história, no seu coração e na sua mente. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Pare de agir como uma criancinha.
Seja espiritualmente forte, abra os teus olhos espirituais e tenha a capacidade de enxergar que as pessoas que estão do seu lado estão em sofrimento. Seja espiritualmente forte, abra o seu coração e diga: Senhor, vem em mim, Espírito Santo, usa a minha vida. Seja espiritualmente forte, olhe ao seu redor e veja que uma quantidade gigantesca de pessoas estão tratando as coisas que estão acontecendo como brincadeira, estão fazendo chacota do sofrimento alheio. Não deve ser assim a vida daqueles que estão buscando níveis mais altos na sua espiritualidade. No 17 ele termina dizendo: peço também, por meio da fé, que Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes, que vocês tenham alicerces, que vocês sejam firmados, que nada leve vocês para um lado e para o outro, porque vocês estão alicerçados no amor. Sabe, eu gosto muito dessa palavra amor. Quando você vai estudar as raízes da palavra amor, a palavra amor vem de uma expressão das línguas germânicas, man. E é curioso, porque parece que esse som não tem significado nenhum, mas depois dessa palavra surge a palavra mãe. Como se a mãe fosse uma expressão do amor, e realmente o é. Mas não é essa palavra que Paulo usa aqui. Ele diz: nós vamos estar alicerçados no amor. Ele usa uma outra palavra, ágape, que é um amor doador, que é um amor altruísta, que é um amor que faz sem pensar em algo em troca, que é um amor que abre o coração e fala: agora eu vou socorrer. Mas você só vai poder viver esse nível de amor quando você subir para níveis maiores, níveis mais elevados com Deus. Então nós precisamos aprender a avançar para níveis mais altos, conectando o nosso coração ao coração de Deus e conectando o nosso coração ao coração do próximo. Se o nosso coração estiver conectado ao coração de Deus, o nosso coração estará automaticamente conectado ao coração do próximo. João, o pastor da igreja em Éfeso, diz: como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê e está chateado com seu irmão que você vê? Ele diz que há uma incoerência gigantesca com esse discurso do amor. Se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, eu preciso refletir esse amor nas pessoas que eu estou vendo. Então o meu coração se conecta com o coração de Deus. E o meu alicerce, que é o amor, começa a ser refletido nas relações que eu tenho com as pessoas. Então eu me conecto com Deus e automaticamente me conecto com as pessoas. Como é que as pessoas têm olhado para você? Muitas pessoas, na verdade, olham para a gente e às vezes falam: nossa, mas são chatos. Mas na igreja também, né? Às vezes a gente tem uns crentes que incomodam bastante. Bem chatos. E às vezes eu fico me policiando para não ser esse tipo também. E olha, vou te dizer que talvez se você só está vendo gente chata, quem sabe quem seja o chato é você. Mas quando nós nos conectamos com Deus e nos conectamos com as pessoas, nós vamos fazer algumas descobertas. A primeira descoberta é que as pessoas que estão à nossa volta, pode ser que elas estejam vivendo sem sentido, com uma vida sem sentido, mas a luz que está em mim pode brilhar para abençoar a vida dela. Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo, você é a luz do mundo e você é o sal da terra. Ele não disse você vai ser, quem sabe, se você se esforçar muito. Não, ele disse você é a luz do mundo e o sal da terra.
Se eu estou conectado com Deus, essa conexão me fará brilhar. E onde quer que eu esteja, esse brilho vai ser refletido. Se eu estou conectado com Deus e eu aumento os níveis da minha conexão com Deus, essa luz brilhará ainda mais intensamente, e onde quer que eu esteja, as pessoas verão o brilho de Jesus através da minha vida. Então as minhas palavras serão palavras de vida. Então o meu olhar sobre as coisas será um olhar de vida. A minha percepção sobre a minha própria vida, sobre as minhas relações, será uma percepção iluminada pelo Espírito Santo de Deus. O que eu estou fazendo vai ser algo que vai ser consagrado para Deus, independente do que for. Tudo que eu faço será consagrado ao Senhor, porque eu entendi que avançando para níveis mais elevados, eu me torno uma luz que brilha mais intensamente, e esse é o desejo do meu coração. Mas não é só isso. Eu descubro que quando eu avanço para níveis mais elevados, me conecto com Deus, me conecto com as pessoas, eu descubro que muitas pessoas estão em sofrimento, e o remédio que sara essas almas está comigo. Todo mundo tem a Bíblia, mas você sabe utilizá-la. A maioria das casas dos brasileiros hoje tem uma Bíblia, mas as pessoas leem e não compreendem que ali está o remédio para a alma delas. Então, quando essa igreja diz para você, abra uma célula, lidere uma célula, participe de uma célula. Em outras palavras, o que você está ouvindo, o que deveria ouvir, é: você tem um remédio para a alma do seu vizinho, você tem um remédio para a alma do seu colega de trabalho, você tem um remédio para o seu familiar, você tem um remédio que pode causar uma diferença gigantesca e transformar a vida deles. Mas como eu não quero avançar os níveis, eu quero permanecer nesse nível raso, mediano, eu não estou distribuindo esse remédio para ninguém. E as pessoas continuam em sofrimento. Meu primeiro trabalho como pastor foi numa favela. Thalita conhece lá, acho que o Samuel também, chamada Guamá. Ali o negócio é brabo. 200.000 pessoas, e a minha sogra, meu sogro, deixava a minha namorada, que é a minha esposa, ir comigo. Eu não sei como eles deixavam isso, porque até eu tinha medo. Eu acho que eles confiavam tanto em Deus que permitiam que ela fosse lá me ajudar a desenvolver esse projeto. E lá o que nós fazíamos? Literalmente, convidavam algumas pessoas, elas iam aferir pressão, cortar cabelo, conversar com outras pessoas. Só que antes da gente entrar com essas pessoas, nós pedíamos permissão para os donos daquele lugar. Se não tivesse permissão, a gente não podia entrar. Com médico, enfermeiro, barbeiro, não podia. Mas nós entendemos que a resposta de Deus, o remédio de Deus para aquela comunidade, era aquela igreja naquele lugar. E todas as vezes que nós fazíamos algo, aquele lugar ficava lotado de gente. E um desses dias, nós estávamos lá e uma pessoa chegou correndo e falou: pastor, o senhor pode ir orar pela filha do fulano de tal que está doente? Era o dono do pedaço. Eu confesso para vocês que eu fiquei com medo. Eu fiquei com receio. Eu achei que era uma armadilha. Mas aí eu lembrei quem eu sou. E como eu estava conectado com Deus, eu precisava de alguma forma me conectar com as pessoas.
Cheguei, entrei na casa, orei, fui embora, desenvolver o trabalho. No decorrer da semana, a menina se sentiu melhor, foi curada. E agora nós tínhamos passe livre para desenvolver todos os projetos naquele lugar. Minha esposa começou como se fosse uma orquestrinha lá de flauta doce. Começou a dar aula de piano, teclado. Começou a orientar as meninas lá que estavam cantando. Começou a fazer um monte de coisa bacana. Mas antes nós não podíamos fazer nada disso. Começamos um culto de surdos, e aí nós podíamos levar surdos de outros bairros para aquele lugar. Então no sábado tinha um culto, no domingo tinha um outro culto. E aquela igreja que era muito pequenininha, começou a avançar, começou a crescer para níveis maiores. Porque nós entendemos que precisávamos nos conectar com Deus, e nos conectar com as pessoas daquela comunidade. Nós entendemos que precisávamos nos conectar com Deus, e no nosso discurso não deveria só a conexão com Deus, mas deveria ser essa experiência com a comunidade. Algumas pessoas estão sem direção alguma, e nós conhecemos a bússola. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas alguns só falarão da bússola se avançarem para níveis mais altos, mais elevados. Alguns de nós só falaremos da bússola se avançarmos para níveis mais elevados. A igreja de Éfeso entendeu o seu papel e viveu o seu papel no seu tempo. Hoje, se você vai nessa região da Turquia, onde Éfeso está, na antiga Anatólia, você só encontra escombros. Mas no tempo dela, ela fez o melhor que ela pôde. Subiu níveis maiores na sua relação com Deus e abençoou toda uma região. Versículo 17 e 18 nos diz: peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Nós avançaremos para níveis maiores quando nos conectarmos com Deus, quando nos conectarmos com pessoas, mas nós avançaremos para níveis maiores também quando formos conduzidos completamente por Deus. Você já deve ter ouvido falar algumas pessoas pedindo para você sair da sua zona de conforto. Você já ouviu isso? Eu vou pedir para você largar a sua zona de conforto e entrar na zona de domínio de Deus. Quando você entra na zona de domínio de Deus, entregando-se completamente a Deus, a tua zona de conforto se amplifica. E olha só o tamanho de Deus. Porque você está no controle de Deus. Viu, pastor Edson? Eu já consegui imitar bem aqui os curitibanos. De Deus. Quando você avança para níveis maiores, você vai para esse nicho, esse ambiente onde Deus tem o controle de todas as coisas, os teus olhos são abertos, a tua mão, a tua vida, tudo começa a ser instrumento para a glória de Deus. Porque avançar para níveis mais altos pode significar, vá para onde Deus tem te enviado. Avançar para níveis mais altos pode significar, faça o que Deus está te pedindo. Avançar para níveis mais altos pode significar, aceite desafios maiores. 72 horas na montanha, olha que desafio legal, hein? Principalmente para quem me ouvia e falava assim, pastor, se um dia você for, eu vou. Ainda tem uns aí que estão fugindo, tem uns que estão fugindo. Eu fui, agora falta você. Faça desafios maiores, porque avançar para níveis mais altos pode significar, volte de onde você parou. Volte lá onde você parou, um curso que você abandonou,
uma realidade que você ainda não teve coragem de ir lá e pedir perdão, volte onde você parou. Faça desafios maiores. Avançar para níveis mais elevados pode significar isso. Avançar para níveis mais elevados pode significar: aprenda uma língua nova. Gente do céu, eu vejo o pastor Nilson de manhã, de tarde e de noite falando inglês com ele mesmo. Desafios maiores. Eu vejo algumas pessoas andando aqui na igreja mexendo a mão para um lado e para o outro. Desafios maiores. Quando eu fui chamado para realizar esse projeto de acessibilidade e inclusão na igreja, o pastor Pascoal falou assim: olha, o trabalho com surdos está indo muito bem, mas eu quero que você trabalhe também com cegos, com cadeirantes, com neurodivergentes. Eu dei uns 3 passos para trás assim e falou: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho noção. Eu pensei e externalizei. Pastor, me desculpa, eu não tenho condições. Ele virou para mim e falou: o Senhor que está em você é maior do que qualquer desafio que está no mundo. Eu queria repetir essa palavra para você. O Senhor que está em você é maior do que qualquer desafio que hoje você tem enfrentado no mundo. Avance para níveis mais elevados. Avançar para níveis mais altos significa também aumentar a sua relação com Deus. Veja o que diz o versículo 19 em diante. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Quando nós olhamos para esse texto, descobrimos que é preciso um preenchimento da nossa alma, um enchimento da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, e essa completude só vem quando nós somos preenchidos completamente por Deus. Mas, curiosamente, nós só percebemos essa necessidade que todos nós temos, dessa relação mais profunda e de níveis, dessa necessidade de avançar para níveis mais profundos, maiores na nossa relação com Deus. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas quando nós percebemos que a nossa vida está por um fio. As orações mais fervorosas que alguém pode fazer é no leito da morte. Nesse momento, as orações mais fervorosas e poderosas fluem de dentro do nosso ser. Então, por isso, eu gostaria de lembrar você que você precisa avançar para níveis mais elevados. Porque a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 vai nos dizer que todos os dias nós somos entregues à morte, como ovelhas destinadas ao matadouro. Todos os dias nós enfrentamos a morte. E nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Avançar para níveis mais elevados é orar como nunca antes orou. É ler a Bíblia como nunca antes leu. É viver a palavra como nunca antes viveu. É representar o Senhor como nunca antes na sua vida. Mas curiosamente, nós só desejamos avançar para níveis mais elevados quando as coisas não estão indo muito bem. Meu relacionamento está quebrado, a criação dos meus filhos não está muito boa, minha empresa está indo de mal a pior, as situações que eu enfrento cada dia me desesperam. Eu estou tomando 5, 6, 7, 8, 9 tipos diferentes de remédio e eu não tenho paz. Avançar para níveis maiores é compreender a palavra paciência e aprender a esperar em Deus. A palavra paciência, Plínio, é muito curiosa. Ela parece que tem 2 palavras nela: paz e ciência. Quando eu estou conectado com Deus e avanço para níveis mais elevados na minha relação com Deus, eu começo a ter noção de que Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, eu paro de me desesperar.
Se Deus sabe de tudo, o meu coração se enche de paz. Se Deus sabe de todas as coisas, eu começo a ter ciência daquilo que Deus revela para mim na sua palavra. Eu começo a me encher de paz. E as coisas podem estar ruindo, mas o meu coração está cheio de paz, e a paz que excede todo entendimento, prometido em Filipenses capítulo 4. Mas eu preciso avançar para níveis mais altos, me enchendo de Deus, me completando no Senhor, porque assim eu vou começar a transbordar. E as pessoas que estão à minha volta sentirão o transbordar de Deus no meu falar, sentirão o transbordar de Deus na minha história, sentirão o transbordar de Deus do jeito que eu lido com as situações, sentirão o transbordar de Deus. Essa manhã eu quero orar por você, que veio a esse lugar buscando coisas maiores do Senhor. Esse é o nosso último culto dessa campanha. Eu queria resumir essa campanha dizendo para você: você só experimentará coisas maiores se você subir de nível. Você só experimentará coisas maiores se você subir de nível. Se você quer subir de nível com o Senhor, se você quer subir de nível com as relações que você tem vivido, se você quer subir de nível com a relação que você tem com você mesmo, se você quer subir de nível desenvolvendo a paciência, a paz e a ciência de que Deus está no controle de todas as coisas, para você ser inundado dessa paz ao ponto de transbordar, se você quer subir de nível na tua leitura bíblica, se você quer subir de nível na sua oração, se você quer subir de nível no teu comprometimento com o ministério, com as coisas que Deus está colocando nas tuas mãos, que Deus está te chamando a fazer, se você quer subir de nível, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar juntos agora para pedir ao Senhor que derrame sobre a nossa vida esse tipo de experiência, uma experiência tão poderosa, que onde nós passarmos também, as pessoas dirão: olha ali, Jesus andando entre nós. Esses dias eu recebi uma mensagem do meu filho. Eu estava viajando, eu fui pregar num congresso. Eu sinto muita falta da minha família quando eu saio. Mas eu sei que de 10.046 igrejas batistas no Brasil, apenas 3 igrejas batistas desenvolvendo projetos para pessoas com deficiência. Me dói o coração. Eu vou para esses lugares para falar sobre a importância da acessibilidade, da inclusão de pessoas com deficiência na igreja. Mas nesse dia eu estava lá e eu estava muito triste. A minha esposa estava viajando e eu não queria deixar os meus filhos. Ficaram com os nossos familiares, bem cuidados, bem amparados. E eu recebi uma mensagem. Meu filho escreveu assim: pai, eu agradeço tanto pela sua vida. Eu posso ver Jesus nela. Nos momentos difíceis que nós já vivemos, que eu vivi, você esteve comigo o tempo todo. Aquela mensagem aqueceu meu coração de uma forma. Eu passei o dia inteirinho falando sobre inclusão, acessibilidade, os desafios, mostrando para as pessoas que elas são o socorro de Deus, com uma palavra que transbordou do coração de alguém. Talvez essa palavra esteja nos seus lábios, para a vida da sua esposa, para a vida do seu marido, para a vida do seu filho, para a vida do seu pai, para a vida do seu vizinho. Mas se você não avançar níveis maiores,
Se você não avançar para a direção do Senhor, você não vai transbordar. A única coisa que você vai transbordar é você mesmo. Vamos orar então, pedindo para o Senhor que faça isso conosco. Senhor Jesus, obrigado porque ao olharmos para a igreja de Éfeso, para todo esse processo grandioso que eles viveram, nós lembramos da nossa igreja, que há 110 anos tem procurado ser o socorro de Deus para a vida do necessitado. Mas aqui, nós somos uma nova geração. Já passaram tantos antes de nós, que já buscaram níveis maiores, e por buscarem níveis maiores, se conectaram com Deus, e se conectaram com essa comunidade de fé. Já passaram outros, que ao buscarem níveis maiores, resolveram deixar tudo e amplificar na totalidade da eternidade a sua zona de conforto, confiando tudo nas mãos de Deus e desenvolvendo paciência pelo conhecimento das coisas que Deus tem, se enchendo de tranquilidade e paz. Mas Pai, nós clamamos nessa manhã para que sejamos uma igreja que viva de verdade níveis maiores na leitura da palavra, níveis maiores na dedicação e na oração, níveis maiores no compromisso com os ministérios do Senhor que foram confiados a nós, níveis maiores na criação dos nossos filhos, na educação deles, no compromisso que temos com a nossa família, níveis mais elevados com a missão, para que o nosso coração seja vibrante e contagiante, para que todos aqueles que estão à nossa volta recebam dessa luz, desse remédio, e tenham uma direção na sua vida, Pai. Faz isso conosco, Pai. Nos conduz para níveis maiores. É a oração que eu faço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém.